Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, sou professor aqui do CDF de Legislação Específica e juntamente com o professor Rodolfo de Processo Penal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo, uma nova dica for inserida no nosso canal. A dica de hoje é sobre direito penal, mais especificamente sobre os crimes contra a pessoa. Bem, professor, crime contra a pessoa. Bem, no Código Penal, do artigo 121 ao artigo 154b, ali estão regulados os crimes contra a pessoa. O que engloba o crime contra a pessoa? São os crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação da vida e da saúde, a rixa, crimes contra a honra, crimes contra a liberdade individual. Todos esses crimes são os crimes contra a pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o feminicídio. A dica hoje é sobre o feminicídio. Feminicídio. O que vem a ser feminicídio? Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima enquanto mulher. Foi incluído no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015. O Código Penal prevê o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. Só uma observação para você diferenciar o que é qualificadora, o que é a majorante ou aumento da pena. Qualificadora é aquela que muda o quantitativo da pena base. Então, por exemplo, o crime de homicídio, o homicídio simples, é aquele cuja pena combinada é de 6 a 12 anos. Já o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então, a qualificadora, ela altera a pena base. Quando há um aumento de pena, é aquela em que não se altera lá o início, a pena base, Apenas há um aumento, por exemplo, de 1/3, a metade, assim por diante, Essa é a dica. Artigo 121, matar alguém, Artigo 121 do Código Penal. Pena, reclusão de 6 meses a 20 anos. Se o homicídio é cometido, feminicídio, está lá previsto, então, no inciso 6, contra a mulher por razão da condição de sexo feminino. A pena, reclusão de 12 a 30 anos, como eu disse. Então, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, se o crime for de feminicídio, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Quem pode ser quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo do crime de feminicídio? O sujeito ativo pode ser praticado por qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, Então, desde que seja dentro daquelas condições, uma mulher pode cometer o crime de feminicídio. O sujeito passivo, aquele que sofre o crime, logicamente, tem que ser pessoa do sexo feminino. Lembre-se disso. Razões de condições de sexo. Então, aqui, veja bem, que o parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal diz o seguinte, que considera-se-á razões de condição de sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar. Então, sempre que houver um homicídio de uma mulher no contexto de violência doméstica ou familiar, esse crime será qualificado será um feminicídio, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, matar a mulher por simples condição dela ser mulher, Nesse caso, há o feminicídio. Não é sempre que uma mulher morrer, que ela for morta, for matada, não significa que houve um feminicídio, Por exemplo, as mulheres vão a um bar e dentro daquele bar começam a brigar e durante aquela briga uma esfaqueia a outra e ela morre, Nesse caso houve feminicídio? Não, porque não foi em contexto de violência doméstica familiar e não houve, ela não morreu, não foi porque houve um menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não foi por causa disso. Então, nesse caso aí, não é pode haver uma qualificadora por outras circunstâncias, Mas não pelo feminicídio, certo? Aumento de pena. Então, o parágrafo 7º do artigo 121 fala o seguinte, que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Isso é muito interessante. Então, se houver o feminicídio e a vítima ela estiver grávida, ou se ela já tiver dado à luz, tiver nascido o filho dela durante os 3 meses posteriores ao parto, Nesse caso, há o aumento, daquela pena. Quando ela for cometida contra a pessoa menor de 14 anos, então se a mulher for menor de 14 anos, maior de 60 anos,
com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes. Então, se houver o feminicídio na presença dos seus filhos ou dos pais da vítima, né, também vai haver o aumento da pena. Em descumprimento de medidas protetivas de urgência prevista na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, suponhamos que o indivíduo tem contra ele lá medidas protetivas, ele não pode se aproximar da mulher. E ele vai, se aproxima e durante essa aproximação ele comete o crime de feminicídio. Então, nesse caso, vai haver, né, o aumento da pena dele, certo? Como essa questão pode ser cobrada na sua prova, né? Lá em 2019, a Defensoria Pública do Distrito Federal veio com a seguinte redação. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue os itens subsecutivos. Então, a questão 69 veio falando o seguinte, ó, a circunstância do descumprimento de medidas protetivas de urgência imposta ao agressor consistente na proibição de aproximação da vítima constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Ou seja, a questão está correta. Então, como nós vimos lá anteriormente, lá no parágrafo 7º do artigo 121, se houver o descumprimento de medida protetiva, há um aumento, né, e houver o feminicídio, nesse caso, há o aumento da pena. Então, a questão está correta. Fiquem ligados nessa dica, muito importante para a sua prova. Aguardo os senhores na próxima dica e um grande abraço.